Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração, na certeza que o nosso Deus está aqui presente, que possamos abrir o coração e receber um manancial de bênção da parte do Senhor. Amém.
que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 9. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem encontrará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como fins, e como menino na sua mão, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Que Deus aplique esta palavra linda nos nossos corações. Neste momento nós vamos ouvir uma oração invocatória com a irmã Graciete. Oremos. Maravilhoso Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor, por mais uma semana que se inicia, Senhor. Por mais um dia, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa para junto louvarmos e engrandecermos o Seu nome, Senhor. Ó Pai amado, vem ser por todos que chegaram até aqui, ó Pai, e também com aqueles, ó Pai, que não puderam vir, Senhor. Vem ser com o mensageiro da noite, ó Pai, e vem ser com todos os louvores e tudo que acontecer, Senhor, aqui nesta noite, seja para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. São nossos pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Neste momento vamos ouvir um louvor pela irmã Ana Amélia Fragoso.
derribando a parede de separação que estava no
trabalhando na cidade de Jatobá, aqui de Pernambuco. Ela disse que foi direcionada em outubro de 2008 para essa cidade, que é município inserido na bacia do São Francisco. E ela disse que enfrentou muitos problemas no começo da sua ação nesse lugar, por conta, ela diz aqui, muitos desafios internos, fruto da dureza do coração do homem, de sentimentalismo e da miopia espiritual. Então, nós vemos que ela chegou num lugar que a visão de Deus do povo estava embaçada. Eles não conseguiam ter uma visão turva de futuro que esse povo não tinha. E eles estão trabalhando, e ela diz que eles já chamam hoje, isso foi em 2008, nós estamos em 2023. Ela diz que hoje eles a chamam de igreja acolhedora. Quer dizer, estão fazendo o serviço para que foi chamado. E continua com suas visitas na população, fora do templo, carente, e diz que o povo lá em Jatobá é bem carente. E principalmente a atenção dela é voltada para crianças, que ela diz que a meta dela é ser reconhecido como povo do Senhor. E ela está conseguindo, está levando o Evangelho em Jatobá desde 2008. E ela diz que ainda tem mais visão de outra meta que ela tem no alvo, que o reino seja alcançado em todos os corações, para que seja celebrado a reconciliação. Então nós vemos aí o trabalho da missionária Magali Nascimento Ramos Lira, que o campo missionário dela é em Jatobá. Nós temos essa visão missionária, porque diz que as igrejas hoje, um dos pastores do curso que nós estamos fazendo, diz que a maioria das igrejas não tem visão missionária, não apoia promotores de missões, não apoia missões. Nossa igreja, louvado seja o Senhor, que todos nós somos integrados, todos temos um pensamento em relação à missão, porque cada crente que aceita o Evangelho é um missionário. Nós não somos missionários para ir para o campo. E o nosso campo é aqui, nossa vizinhança, como o nosso departamento de evangelismo faz, como nós somos para os nossos vizinhos, somos missionários sim, porque uma vez que nós nos convertemos e somos forasteiros aqui, nós estamos procurando pessoas para conviver conosco nesse reino de luz, para tirar os homens das trevas. Nós também vemos que outro papel dessa igreja é segurar as cordas para esses missionários que estão nos campos, que estão nos interiores de Pernambuco, nos sertões. Eu ouvi uma conversa de um missionário que, nesse lugar que ele vivia, a única coisa que tinha lá para comer era fubá. Então ele comia cuscuz no café da manhã, no almoço e no jantar. Era só o que tinha lá, era fubá. Então, que nós continuemos a segurar essas cordas da oração, de interceder por esse povo nosso que está nos campos trabalhando. A corda do sustento, da oração, do incentivo, do apoio, da orientação e despertamento nosso. Nós temos que estar seguros para segurar os nossos irmãos que estão com esse trabalho tão maravilhoso do reino de Deus. Que nós continuemos com essa visão missionária
para estarmos segurando essas cordas e que estejamos fazendo o trabalho do nosso mestre. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e nós vamos orar por esses missionários, por essa missionária que está em Jatobá, da região agreste, sertão, e que oremos também por nós, que nós tenhamos essa visão, que desejemos também estar lá, mas não podemos, então estamos aqui para fazer esse trabalho complementar dos nossos missionários. Eu convido a irmã Diná para nos dirigir nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tu estás conosco e estás também com os missionários. Continua, Senhor, com eles, para que eles sintam a tua presença. Amém. Abençoa aquela missionária, para que cada dia ela tenha sua vida mais entregue a ti e esteja levando a tua palavra aos que não te conhecem. Abençoai, ó Deus, todas as igrejas, para que elas despertem, ó Deus, no sentido maior, no teu ídolo, que possa assim estar se integrando na evangelização e também no trabalho de missões. Abençoai, ó Deus, a nossa promotora de missões, cada dia ela possa ter uma vida mais dedicada a ti. Abençoai a nossa igreja, desperta-nos mais e mais, para que, ó Deus, possamos fazer a tua vontade através das missões. Amém. Fica, Senhor, conosco, nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode aceitar e que continuemos nesse espírito de evangelização e orando pelos nossos irmãos. Deus nos abençoe. Com alegria vamos cantar o cântico congregacional Graça e Salvação. E a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor, Cristo Jesus aos perdidos que dá, graça e salvação. Vem dos aflitos das trevas do mal, vem com as vidas na paz e vida. Louvado seja Deus. Amém. O sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te lavou. Alegre cantarei, louvores ao rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, e para nossa salvação foi morto a cruz, seu sangue derramou e tudo me pagou, mais alto do que a neve me tornou. Conosco vinde unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a
convidamos também o irmão Marcos Nascimento para trazer o seu louvor. Graças e paz, igreja. Amém. Em 454, os irmãos quiserem. Temos por lutas passado, as temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado, Ele e seus servos fiéis, força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, damos nos suas mãos vida e constante salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder melhor, Deus nos guardará, defende-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvareis a paz. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, nós tendo Ele esquecido, que não palavra Ele nos tem concedido, tudo nos tem garantido, dando-nos suas mãos vida e salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder, Deus nos guardará, defende-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvareis a paz. Amém. Glória a Deus. No dia 13, o diácono Pedro Castilho. Daniel vem aqui na frente e o pastor Manuel vai fazer uma oração. Te agradecemos, Senhor nosso Deus, por todas as coisas que recebemos de Tuas mãos, porque todas elas, Senhor, nós cremos que são enviadas, Senhor, por amor tão grande, que nós ainda não sabemos agradecer. Mas, Senhor, eu te peço pelas vidas de todos que estão presentes nesta casa, todos os membros e congregados desta igreja, e particularmente, Senhor, neste dia, nesta noite, a vida de Daniele, esta jovem, Senhor, que Tu chamaste e colocaste nesta casa para Te servir e alegrar o espírito do Teu povo, cantando louvores a Ti. Te pedimos, Senhor, mantenha a Tua graça sobre essa jovem, para que, Senhor, a sua vida seja de bênção, para que seja um ponto de referência de alegria para a sua família e para a sua igreja. Nos ensina, Senhor, a amá-la mais demais e fazermos, Senhor, darmos exemplo de vida, para que a Tua serva permaneça seguindo a Tua palavra até a Tua vinda. Obrigado por esta vida, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nesse momento, convido o pastor Manuel para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração, que possamos estar com os corações abertos para receber essa porção vinda do Senhor Jesus. Convidamos nesta hora os irmãos a se colocarem de pé, abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19 e versículo 20. Eu gostaria que a igreja fizesse a repetição desta leitura logo após eu tê-la feito. Mateus 19, 20. Mateus, capítulo 19, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? A igreja. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta? Que o Senhor nosso Deus nos faça entender a sua palavra lida. Podeis assentar. Amém. Vamos falar esta noite sobre enriquecidos pelas faltas. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que consideramos nada, mas na realidade nada é nada. Aquilo que às vezes é nada para um é tudo para o outro. Muitas vezes uma coisa que não tem nenhum valor para um é valoroso para o outro. Então, na realidade, nada é nada. Mas no texto que nós vimos um jovem, um mancebo, dizendo a Jesus de que ele fazia tudo. E ainda perguntou: o que me falta ainda? Aquele jovem podia fazer tudo, mas não tinha nada. E na religiosidade não fazia nada. Esse jovem é um jovem rico que se encontrou com Jesus Cristo e queria seguir o Senhor. E o Senhor disse para esse jovem: ainda te falta alguma coisa. E ele perguntou, quando o mestre disse: cumpres os mandamentos? Ele disse: tenho cumprido desde a minha infância. Faço isso continuadamente. O que me falta ainda? O Senhor Jesus disse para ele, sem palavras, mas com a conexão de suas expressões, disse para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem entristeceu, porque para ele o tesouro no reino de Deus não era nada. E ele não podia viver num mundo sem a sua riqueza, porque ia ser pobre, ia viver em faltas. Nem sempre
existem faltas contínuas na vida do pobre. Primeiro, o reino de Deus foi anunciado inicialmente aos pobres. Jesus disse que veio para os pobres. Então já era um poder, um potencial de ser alguma coisa, de ser rico. Mas as pessoas têm que aprender que só pode ser rico quem começa pobre. E para chegar à riqueza tem que ser gradativamente. Isso em todos os fatores. Até uma pessoa formada, ela não atinge a sua profissão, ela não se torna rendosa imediatamente. Vai passando por um período até chegar a um estágio de prestígio. Mas nós podemos dizer que o nada nunca impressionou as pessoas, ou as coisas pequenas não impressionam as pessoas. Nós vemos que até na escolha do primeiro rei, não escolheu um homem pequeno, escolheu Saul, homem forte, e se destacava dos demais. Os demais homens chegavam em seu ombro, então escolheram Saul como rei. O que Deus escolheu era pequenininho. Davi é o que Deus ungiu Davi. Então a visão do povo e a visão de Deus é totalmente diferente. Também essa expressão popular, a voz do povo e a voz de Deus, é totalmente diferente. Mas nós vemos que no tempo que havia uma seca em Jerusalém e o povo clamava a Deus, pedindo que chovesse, porque a agricultura estava perdida, não tinha como colher frutos, os animais estavam morrendo de sede. Então, Senhor, nós precisamos de água. Profeta, clama a Deus por nós. E o profeta reuniu o povo e pediu a Deus. E o profeta mandou que alguém observasse no horizonte o que é que estava aparecendo como uma promessa de chuva. Então disseram ao profeta: nós estamos vendo uma nuvem tamanho de uma mão. Não era nada. Na esperança dos judeus, aquilo não era nada. O vento ia dissipar aquela nuvem rapidamente, tamanho de uma mão. Não era nada. Mas aquele nada, aquela nuvem tamanho de uma mão, trouxe muitas águas para Jerusalém. Então nós precisamos aprender que podemos nos enriquecer com as faltas, enriquecido pelas faltas. Como é bom nós sabermos que em nós falta alguma coisa, que na nossa estrutura de vida não é completa, porque se fosse completa, o homem, por vaidoso que é, os seres humanos vaidosos como são, se admitisse que a sua vida era completa, seria um desastre. Não precisa de nada, não falta nada, seria um desastre. Mas nós podemos observar que na falta de recurso se enriquece o dar tudo. Na falta de recurso, nós encontramos exemplos na Bíblia que nessa falta mesmo nós damos tudo. E quem dá tudo ao Senhor é enriquecido. A viúva pobre, ela não tinha nada, só tinha umas moedinhas que podia comprar um pão, mas havia necessidade de uma coleta para a casa de Deus. Então a viúva pegou o que tinha e deu. Não tinha nada, ela sentia falta em tudo, mas enriqueceu a sua alma, porque provou ao seu amor para com a obra do Mestre. Então, essa falta enriquece. É muito bom nós enriquecermos nossas vidas, mesmo sentindo falta.
Sentir falta de Deus enriquece a vida. Sentir falta do trabalho na obra enriquece a vida. Sentir que está trabalhando para a salvação de outro, e isso é enriquecer a vida. As faltas que levam ao enriquecimento. Também, na falta da honra e poder, se aquece, se enriquece. Na falta da honra e do poder, se enriquece. Vamos observar e vamos analisar. Moisés está no Egito, cheio de honra e poder. Glória de ser filho da rainha. Sábio. Moisés, daquela maneira, se nada lhe faltar, honra, poder e glória, Moisés não viria a sarça ardente. É na falta de honra humana, poder humano, que nós podemos ver a presença de Deus. Na exaltação não se vê Deus. Na exaltação não se vê oportunidade para servir ao próximo. Mas quando Moisés saiu do Egito, atravessou o deserto e chegou em Canaã, e lá está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sentado na encosta do monte Sinai. De repente ele viu uma coisa diferente. Já pensaram, um rei, filho de rei, da maior nação da época, está sentado em cima de uma pedra com um cajado para tomar conta de ovelha? De repente ele viu uma coisa diferente lá no alto do monte. Era um fogo. Ele foi olhar o fogo e chegou mais perto, viu, e era uma coisa estranha. O fogo, a sarça, uma seca no meio do fogo e não se consumia. Então Moisés foi ver o que era aquilo. Mas Deus não chamou um príncipe, porque os príncipes não têm falta de nada. Deus não chamou o filho da rainha, porque o filho da rainha não tem falta de nada. Deus chamou Moisés, o pastor de ovelha, que tinha falta. E a essa falta de poder, de honra e de riqueza que ele tinha no Egito, enriqueceu a sua vida junto com Deus. Fez ele subir o monte Sinai e de lá receber a grande missão de tirar o povo do Egito, usar o poder de Deus na libertação do seu povo. Nós, que somos filhos de Deus, que também temos muitas carências, sentimos falta, mas essas faltas para nos enriquecer, para nós também trazemos a liberdade aos corações dos pecadores, trazemos a liberdade. Nós vemos a sarça ardente, nós ouvimos o chamado de Deus. Deus não chama mais por meio de uma sarça, mas por meio de um hino, por meio da sua palavra, por meio de uma mensagem. Deus está nos chamando e dizendo: vai e liberta o meu povo que está no baixo meretrício, que está no homossexualismo, que está nos terrenos. Vai. E ele ainda está perguntando: quem irá por nós? O profeta Isaías, quando viu essa expressão, Jesus está dizendo: está faltando, eu sinto falta de obreiros. Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós também somos esses obreiros que Jesus está dizendo: está faltando e está nos chamando. Nós sentimos falta, sim, mas quando nós nos entregamos à obra do Mestre, nós sentimos cheio, e nada recompensa a graça de Deus que está pairando sobre nós quando estamos cumprindo a missão especial de anunciar Cristo como Salvador. Mas ainda
Moisés foi chamado quando estava na falta, faltava o poder, faltava a glória, faltava a honra que ele tinha no Egito, mas é muito melhor ser honrado por Deus do que ser honrado por todo o mundo. É muito melhor ser pobre com Deus do que ser rico sem nenhuma afeição espiritual e divina. Deus quer chamar, e Deus está nos chamando, e Deus quer que nós, os seus filhos, nos sintamos ricos com as faltas que nós temos. Falta segurança porque estão perseguindo a igreja, se sinta rico. Estão lhe perseguindo porque você é crente, se sinta rico. Porque é o que diz o Senhor Jesus Cristo: quando vos perseguirem, maltratarem, por causa do meu nome, alegrai e exultai, porque o vosso galardão no céu é grande. Amém. Então, quem tem um galardão grande no céu é rico. Pode ser pobre na terra, mas rico no céu. Amém. É o problema que nós encontramos a narrativa do rico e Lázaro. O pobre, Lázaro comia a sobra que vinha da mesa do rico, apanhava no lixo as comidas, mas faltava tudo para ele: casa, comida, saúde, tudo isso faltava. Mas quando ele morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Gloriosa seja as faltas que nos aproximam de Deus. Bendita seja a necessidade que nos desperta para o reino de Deus, para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Também, na falta de amar as coisas materiais, é que nos enriquecemos. Quando nós amamos muito as coisas materiais, nos empobrecemos nas coisas espirituais. O que é para nós as coisas espirituais? Coisas passageiras, efêmeras, coisas que não têm raiz, que não vai permanecer, mas nós às vezes nos enriquecemos dela e nos empobrecemos das coisas de Deus. Só podemos ser rico ou enriquecido se nós deixarmos, faltarmos o desejo e o cuidado com as coisas materiais, para cuidarmos das coisas espirituais. Também só podemos ser enriquecidos na falta de exaltação na vida, que só se enriquece na vida espirituais quem usa de sacrifício. Os sacrifícios enriquecem o homem na vida espiritual. Pode empobrecer na vida material, mas enriquece a vida espiritual. E quem deu esse exemplo? Quem deu esse exemplo? A falta de exaltação na vida é que se enriquece nos sacrifícios. Jesus, Filho de Deus, o maior homem da terra, Deus Todo-Poderoso, mas se humilhou para fazer sacrifício de cruz, para resgatar do inferno todos os seres humanos. É necessário não ter nenhuma exaltação. Mas nós às vezes vemos pessoas tão exaltadas, tão cheias de autoconhecimento próprio. Essas pessoas não têm a capacidade de se humilhar. Não lhe falta a ação de se humilhar pelo seu próximo. Mas Jesus Cristo mostrou isso. Não tinha exaltação, não tomou sobre si as nossas dores por exaltação, mas se humilhou. E a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz para nos resgatar. Com quem nós devemos aprender? Com Salomão,
que enriqueceu e gastou a sua sabedoria em lugares iguais, mulheres de outras nações, ou com Jesus Cristo, que como Rei, como Deus Todo-Poderoso, se entregou. E a Bíblia diz que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Estava conversando com Pilatos, e Pilatos fazia pergunta para ele, e ele respondeu algumas simples e não falou mais. E Pilatos diz assim: olha, tu não responde a mim? Não sabes tu que eu tenho poder de mandar de crucificar e soltar? Jesus disse para ele: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado dos céus. Jesus sabia que o poder estava no céu, estava em Cristo, estava em Deus. E ele disse: a Pilatos: não ficai, Pilatos, não fiqueis tão preocupados assim, porque quem me entregou a ti, maior pecado tem. E disse mais, não respondeu mais nada, porque ele disse a Pilatos também: eu estou aqui, não é porque eu não posso fugir de tuas mãos, porque se eu que pedisse, meu pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para que eu não fosse entregue em tuas mãos. Mas para esta hora eu nasci. É necessário que o cristão tenha a compreensão de querer imitar Jesus Cristo, de seguir. Para que você nasceu? Será que nós nascemos somente para fazer as coisas humanas e materiais? Não. Isso foi quando eu nasci de papai e mamãe. Mas quando eu nasci da água e do Espírito, nasci para outra coisa. Nasci para o reino. Nasci para me humilhar em benefício da salvação dos perdidos. Se Cristo é o Senhor, fez isso, e por que nós não? A Bíblia assegura: não é o céu maior do que o seu Senhor. E nós devemos sentir falta das coisas que não realizamos do reino. Essas faltas não enriquecem, mas as faltas humanas, essas sim enriquecem. A falta da visão não enriquece, porque o cego pode ser feliz se encontrar a luz espiritual. Mas, concluindo, nós podemos dizer: só se pode enriquecer alguém quem for pobre de espírito. As pessoas às vezes confundem quando vê uma pessoa sem estrutura humana, diz assim: isso é um pobre de espírito. Erroneamente. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe se humilhar, que sabe ouvir acusação, sabe ser perseguido e permanece intacto na sua postura de vida, na sua dignidade. Quem é que pode ajudar alguém? Aquele que é pobre de espírito. Se pobre é um sinônimo de faltas, então o pobre de espírito é o que é enriquecido do reino de Deus. Então, as faltas que nos enriquecem, existem muitas faltas que nos enriquecem. Se nos falta dinheiro, poder e riqueza, Deus sabe porque existe essa falta. Porque existe também em nós
falta de capacidade de administrar, a falta de saúde. Paulo orou ao Senhor 3 vezes porque tinha uma enfermidade, mas ele é enriquecido com essa enfermidade, porque Deus diz a ele: a minha graça te basta. Nós, os cristãos, devemos entender que somos cobertos, agraciados pela graça do Senhor, e essa graça nos enriquece em todos os momentos da vida. Somos enriquecidos. Falta as coisas do mundo, faltam, mas nós somos ricos porque somos agraciados, vivemos debaixo da graça do Mestre. E se você quer agraciar alguém, você tem que ser pobre de espírito. Empobreça o seu espírito das vontades do mundo, empobreça o seu espírito dos seus impulsos carnais, empobreça o seu espírito de suas volúpias, empobreça o seu ser, todo o seu ser, das coisas que não agradam a Deus, e você vai ser rico. Tem pessoas e tem doutrinas aí que está ensinando que você aceita o Cristo, tem que ser rico material. Isso é uma contraposição do núcleo real do Evangelho. Aceitamos Cristo, nós começamos a nos empobrecer materialmente, porque damos as coisas que nós temos a quem necessita. Falta quem enriquece. Falta quem enriquece. Vai nos faltar vigor para fazer o mal. Às vezes o crente adoece. Mas por que o crente adoece? Deus sabe. Se ele tivesse vigor, faria o mal. E a dor e doente não pode fazer este mal. Quando nós cremos no Senhor, cremos em Deus, que Ele está estruturando a nossa vida, tudo nós podemos admitir e seguir a Bíblia. Todas as coisas vamos dar graça. Em tudo dai graça, mas para isso é necessário ser pobre de espírito, ser pobre das vontades próprias, ser pobre do querer impor sobre as outras pessoas e buscarmos vidas para enriquecê-las, porque nós somos pobres enriquecendo muito, é o que Paulo também nos fala. E ser filho de Deus é a maior riqueza, é ser filho do maior rei, do Rei Universal. Então, mas isso não dá a cada cristão o teor de grandeza, mas cada vez mais diminuindo-se no seu estado de vida humana e material, para que o espiritual nos envolva e dirige totalmente a nossa vida. Só se pode enriquecer alguém, aquele que é pobre e pobre de espírito. Amém. Amém. Estamos agradecidos ao nosso Deus por esta rica mensagem que foi trazida através do pastor Manuel para enriquecer nossas vidas. E possamos também, durante a semana, estar orando por todos os pedidos das pessoas que estão enfermas, acamadas da nossa igreja, também incluindo a irmã Miriam Brito, que ela está precisando das nossas orações. Estamos concluindo o nosso culto de louvor e adoração. Eu quero agradecer a Deus por este mês estar aqui à frente, dirigindo o culto. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Manuel
pela oportunidade que Ele nos dá para fazer o melhor para Deus. Nesse momento, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Orar com o pastor Manuel, e logo após ele vai dar a bênção apostólica. E durante a semana, os irmãos têm uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que Deus possa estar cada dia nos seus lares, e possamos a cada dia estar lendo a palavra de Deus, meditando na sua palavra, e que tenha uma semana de bênção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, momentos felizes que neste dia nós passamos com o teu povo reunido. Obrigado, Senhor, por todos os momentos. Obrigado por todas as vidas presentes nesta casa, Senhor. Abençoai a todas de teu auxílio. Obrigado, Senhor, pela instrução que tu nos deste. Nos ensina, Senhor, a sermos pobres materiais para enriquecermos na tua graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Dá, Senhor, condições, coragem, força para que nós podemos abrir mão das riquezas humanas, das igrejas, das riquezas do nosso relacionamento, do orgulho, Senhor, para enriquecermos da tua paz. Nos dá, Senhor, cada dia mais oportunidade para nos alimentarmos do teu maná e que sejamos, Senhor, filhos cobertos pela tua graça e vivermos, Senhor, com a tua presença em nossas vidas e nos alegrando todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos deste através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja caindo nesta hora sobre todo o povo de Deus, sobre todas as vidas presentes nesta casa, não apenas por um instante, mas para todo sempre. Amém. Amém.